Bom, então, boa noite novamente, pessoal. Então, aula passada a gente viu as palavras gramaticais, as palavras lexicais, né? E qual é a relação dela com os termos. Hoje a gente vai ver isso também, né? Mas uma evolução a mais, que é para ver como elas funcionam dentro das estruturas frasais, tudo bem? E já caindo, então, para os termos sintáticos de coordenação e de subordinação, tá? Entender, então, como aquelas palavras lexicais que a gente classificou, e as palavras gramaticais também, que a gente classificou na aula passada, agora se relacionam com os termos da oração, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês acompanharem comigo. Então, la coordenação e subordinação. Essa é a parte 4, tá? Dos nossos tópicos lá do material, tá? E o último encontro vai encerrar, então, a parte de fundamentos da gramática em língua francesa, tá? E como eu disse, a gente vai retomar, então, uma continuação da aula anterior, e a gente já vai começar a vislumbrar, né, as estruturas complexas, tá? Aqui a gente ainda vai estar dentro dos sintagmas, ainda dentro das frases, dos termos, né, nessas estruturas menores, mas a gente já vai começar a ver estruturas mais complexas, principalmente com a subordinação, tá? Então a gente vai entender como ela funciona, como ela também tem essa classificação dentro de estruturas menores, tá? Não é só na subordinação de duas orações, né? De duas estruturas, ela também funciona dentro das estruturas, para a gente entender daí também como ela funciona fora, né? Conectando duas estruturas diferentes, tá bom? Então, o que a gente tem de diferença principal entre a coordenação e a subordinação em francês, tá? Então, a coordenação ou a coordenação em francês, ela está ali para ligar duas palavras ou grupo de palavras que têm a mesma natureza sintática, tá bom? Que é o contrário da subordinação, que está para ligar palavras ou grupo de palavras que têm diferentes naturezas e funções sintáticas, tá bom? Então, na coordenação, a gente vai ter a independência dos elementos, dos termos, tá certo? Então, um pode existir independente do outro. Já no caso da subordinação, não. A existência de um é dependente da existência do outro. Então, a gente tem ali o primeiro exemplo. Jacques et Alice ont rencontré des hommes et des femmes très pauvres. Então, a gente tem ali, qual a conjunção? A conjunção e, tá certo? Ligando Jacques e Alice e des hommes et des femmes, tá certo? Então, todos eles têm a mesma função sintática e a mesma natureza, tá certo? Então, tanto Jacques quanto Alice são um grupo nominal e são um sujeito, essa é a função sintática deles, estão ligados ali, tá? Pela coordenação e tanto lá des hommes e de femme são o complemento do objeto direto, ou seja, aqueles que foram encontrados, certo? Então, os dois também são o mesmo grupo nominal, são o objeto direto dessa oração, tá certo? Já na de baixo, a gente vai ter uma subordinação, mas dentro do mesmo sintagma, tá certo? Dentro da mesma estrutura. Então, j'ai enfant vu la fille de notaire, tá? Então, a gente tem ali o núcleo, vamos dizer assim, então, dessa frase, tá? Que é la fille, tá certo? E a gente vai ter o complemento, tá? Que é notaire. Então, a gente vai ter uma relação de subordinação. Dentro desse caso, a gente pode, né,
extinguir a subordinação que a gente ainda vai manter. Então, é um complemento. Então, tem uma marca ali de subordinação. No ter só existe a partir do núcleo, tá certo? É uma noção de subordinação dentro do mesmo sintagma, dentro da mesma estrutura, certo? Vamos ver isso organizado de maneira geral, tá? Então, achei esse esqueminha aqui, que ele vai dar para nós uma noção geral de como se distingue, então, as palavras, principalmente, lembra que a gente viu as palavras gramaticais e as lexicais, então, para dar mais uma camada em cima dessa classificação, a gente vai ver, então, agora quais são as palavras de subordinação e quais são as palavras de coordenação, né? Começando aqui pelas de coordenação, então, a gente vai ter sempre, tá, aquelas palavras que a gente viu lá, lexicais e gramaticais, que serão sempre palavras gramaticais, ou seja, que não variam, são invariáveis, tá certo? Então, a gente tem as conjunções, né, que são fáceis até da gente decorar, retenir, né, que são me, u, e, or, ni, kai. E o donk? O donk, ele saiu recentemente, tá, dessa classificação. A gente pode ver isso mais para frente, mas ele traz muitos detalhes. Então, a gente vai ficar com essas seis, tá? Me, u, e, ornicar. São as palavras de coordenação, tá certo? E também temos os advérbios de ligação também, então lá embaixo. Alors, en effet, ainsi, eu, cependant e outras mais, mas que também são invariáveis, tá certo? Então, como eu tinha dito, ela também serve para ligar não só dois termos, mas ela também pode ligar duas frases, tá certo? Então, les soies brillent et les oiseaux chantent, tá? Então, a gente tem duas orações, temos dois verbos, né? O brille e o chante, tá? Então, está ligando duas orações a palavra de coordenação ali, T, tá certo? Então, ela pode ligar tanto as palavras, quanto também pode ligar os termos, como a gente já viu antes. Então, né? Então, je vais les ménages et les courses, tá certo? Os dois são os objetos ali diretos, ou seja, eles têm a mesma função, né, sintática, e ela está unindo numa mesma estrutura, tá certo? Como também acontece ali para juntar os termos, tá certo? Ele é calmo e sereno, tá certo? Ele é calmo e sereno, dois adjetivos, e lá em cima, dois grupos animais são os objetos, tá certo? E para subordinação? Bom, para subordinação, então a gente tem as conjunções de subordinação. Essa é uma lista grande, tá certo? Então, não dá para decorar como a gente pode fazer com as de coordenação. Então, é mais importante que a gente compreenda como elas funcionam dentro da estrutura da frase, certo? Mas, a princípio, hoje a gente só vai distinguir uma da outra, tá? E depois a gente vai ver, numa outra oportunidade, as funções, como elas modalizam a frase, tá certo? Então, a gente tem lá a frase. Les articles qui sont en vitrine sont soldés. Então, ela permite a introdução de uma outra proposição, ou seja, de uma outra ideia, tá certo? Que está subordinada à primeira, tá certo? Então, ela depende da primeira, tá certo? Estão na vitrine e estão em promoção. O quê? O que está em promoção? O que está na vitrine? Então, depende da primeira frase para a gente compreender. Então, les articles qui, né? E o termo qui é que vai introduzir a segunda proposição. Dentro das palavras de subordinação, a gente também tem que entender quais são as conjunções e quais são os pronomes relativos, porque muitos deles são parecidos, são iguais, né? Então, como a gente identifica? Como a gente viu na aula passada, a diferença entre as palavras gramaticais e as palavras lexicais. Umas são
en variable e outras são variável. Então, as conjunções, como a gente viu na palavra, são palavras gramaticais, ou seja, en variável, e os pronomes são variável, tá? Porque são palavras lexicais que estão retomando um nome, tá certo? Então, vamos ver então agora como as palavras de coordenação unem, então, os termos e as suas formas de união. Então, tá lá. Então, as coordenações servem para ligar dois termos ou duas expressões, duas ou mais, né? Então, j'aime le chocolat et la vanille, né? Gosto de chocolate e de baunilha. Qual que é a conjunção? A conjunção ali, no caso, é a conjunção e-et, tá certo? E qual que é a função dela? É juntar esses dois substantivos. Os dois vão estar ligados a emer, tá? Para você não repetir eu amo chocolate e eu amo baunilha, você põe j'aime le chocolat e vanille, tá certo? As duas ligadas no mesmo verbo, na mesma ideia, colocando elas de maneira coordenada, mas independente, porque eu posso dizer eu amo chocolate e eu amo baunilha, e as duas frases têm sentido sozinhas, independentes, eu não preciso de uma para compreender a outra, certo? Então, dois termos, mas quando ele junta duas proposições, mas dentro de uma mesma estrutura, né? Então, tipo rester ou partir maintenant, tá? Você pode ficar ou sair agora. Qual que é a conjunção aqui? U, tá? U sem acento, tá? O com acento é o nosso onde, né? Então, aqui é o U, que vai dar a ideia de choix, de escolha, né? Escolher. Então, qual é a função? É ligar as duas ações, rester e partir. A gente tem duas orações, tá certo? Mas elas estão dentro de uma mesma estrutura, pois as duas indicam a possibilidade. Tipo, faire ça ou faire l'autre chose, tá certo? Fazer isso ou fazer outra coisa. E o terceiro caso, que daí já é ligando, né, frases completas ou frases aí independentes, que essa é a função das palavras coordenativas, tá certo? Então, claro, il est petit, mais il est fort. Tá? Ele é pequeno, mas ele é forte. Qual que é a conjunção ali? A conjunção mais, né? Que para nós é a conjunção mas, tá? Então, ela está ali para ligar essas duas frases, mas que são autônomas, tá? Mas semanticamente apresentam uma oposição, mas não sintaticamente, tá? Vamos ver isso como funciona? Qual é a função, então, sintática? Por que que elas estão unidas? Elas estão unidas por essa coordenação, tá certo? A gente tem dois verbos, duas estruturas, mas uma não depende da outra, tá certo? Semanticamente, elas têm uma relação, tá certo? Uma relação de oposição. Mas sintaticamente, elas são independentes, tá certo? Só um minutinho. Então, por que que o mais é uma conjunção de coordenação? Tá? Então, a gente vai ter lá a mesma frase. Então, ele é petit, mais il est fort. Certo? Ele é pequeno, mas ele é forte. Então, nós temos duas partes ali, funcionando sozinhas. A gente tem duas informações. Ele é pequeno, que a gente entende perfeitamente, né? A gente tem a ideia. E ele é forte, também, independente. Então, qual que é o papel do mais ali? É ligar, tá? Ligar essas duas ideias, mas sem criar uma dependência gramatical. Por quê? Porque uma das marcas aqui para se criar essa dependência é que o verbo conjugado tenha ligação com a frase principal, tá certo? E aqui a gente não tem isso. As duas frases têm verbos no mesmo modo. São as duas no indicativo, no presente do indicativo.
Então, o modo verbal não varia, tá certo? E a gente não precisa, então, da segunda proposição para entender a primeira e nem da primeira para entender a segunda, tá certo? Então, como funcionaria se fosse uma frase de subordinação, tá certo? Com uma conjunção, que seria uma conjunção que também apresenta a ideia de oposição, que é o bien que, tá? Il est fort, bien qu'il soit petit, certo? Então, a gente teve aí uma mudança, tá certo? No modo verbal, certo? Então, uma é impossível de entender sem a outra, tá certo? E a gente tem esse verbo no subjuntivo, tá? Que é o suar, né? Se a gente fosse traduzir, então, ele é forte, embora seja pequeno, tá certo? Então, ele é forte, embora seja pequeno, certo? Então, a gente tem uma coordenação com o avec, aliás, com o mais, como a gente viu na frase anterior, criando duas frases autônomas, em que não há relação verbal, tá certo? Os verbos ficam ali imutáveis, tá certo? A gente pode ver ali outro exemplo, né? Il pleut, mais je sors, né? Chove, mas eu saio, tá certo? E como seria diferente? Então, com uma subordinação com bien que ou parce que, né? Então, a gente teria uma frase dependente da outra e teria a mudança do modo verbal para o subjuntivo. Então, teria je sors, bien qu'il pleuve, tá certo? Então, eu saio ainda que chova, certo? Uma tradução ao pé da letra. Então, vamos lá para as de subordinação, tá certo? Que são as ligações para agora, funções diferentes, tá? Ou natureza diferente da palavra, tá? Mas que podem estar dentro do mesmo sintagma, dentro da mesma estrutura. Não precisam ser estruturas complexas, a princípio, para a gente entender o papel, né, da subordinação. Então, a gente tem essa subordinação que é a adnominada, certo? Então, le livre dit professeur, né? Quem é o núcleo? É o livro, tá? Que ele é o substantivo. E quem está subordinado ali? Du professeur, certo? Como a gente viu lá no começo, la fille du notaire, tá? Então, ele está complementando o nome, né? Quando você pega esse termo sozinho, do professor o quê? O que é do professor? É livre. Então, a gente precisa desse núcleo para entender o que é esse outro termo, criando, então, uma relação de subordinação, certo? E essa preposição ali faz essa marca de dependência, certo? Tá. Agora, uma outra forma dentro também do mesmo sintagma, dentro da mesma estrutura, a gente tem a subordinação adjetiva, certo? Então, une robe rouge, tá certo? Um vestido vermelho. Quem é o núcleo? Robe, le robe, certo? E rouge, né? Que é um adjetivo do sujeito, tá certo? Então, a gente vai ter a noção de vermelho, o que é vermelho, o vestido do qual a subordinação ali, a palavra subordinada, le mot subordonné, está adjetivando, tá? E daí a gente já entra aqui, já na subordinação verbal, tá certo? E aí já começamos a entrar nessas estruturas de frases mais complexas, tá? Mas ainda mantendo, por exemplo, uma oração só, tá? Então, ela mange de fruit, né? Quem é que é o núcleo? É o mange, é o verbo, né? É o verbo manger, tá certo? E quem está subordinado ali? De fruit, que é o complemento do objeto. Ou seja, se eu falo as frutas, né, não tem uma ideia completa, né? Então, quem come as frutas? Ou seja, é um complemento do verbo. Né? Eu pergunto para o verbo, né? Quem mange, ela, mange o quê? De fruit, tá certo? Então, o complemento do objeto, no caso aqui do verbo manger, é de fruit,
né? Então, a gente tem um termo principal, uma estrutura principal, que rege o termo subordinado, que tem uma função diferente, certo? Le manger é o núcleo, elle é o sujeito, né? E détruire é o objeto, ou seja, eles não têm a mesma função e nem a mesma natureza sintática, tá certo? Passando desse ponto, para essas estruturas maiores, a gente vai ter, então, os três tipos de subordinação, tá? Que é a subordinação completiva, subordonné completivo, né? A subordonné relativo, né? E a subordonné circunstancielle, tá certo? Então, como funciona? Quando a gente tem a subordinação completiva, é como a gente viu agora no caso do je mange des fruits, né? A gente tem um verbo, né, que precisa de um complemento, tá certo? Então, je sais qu'il partira demain, né? Eu sei que ela partirá amanhã, certo? Então, o que é o principal ali? Eu sei, é o nosso sujeito e o nosso núcleo que tem ali o verbo, tá? Eu sei o quê, né? Quem sabe alguma coisa, ele, que ela, ou, aliás, no caso, que ele partirá amanhã, tá certo? Então, o que partirá ali, que ele partirá, é o nosso objeto, tá certo? Do nosso verbo. Então, ele está subordinado, né? Se eu chego ali e falo assim, que ele partirá, você precisa saber esse contexto, né? Ela não funciona sozinho, a gente tem que inserir a oração principal, que é eu sei, né? E quando é a relativa? Aqui é o caso onde a gente vai ver depois também, para diferenciar entre o que é uma conjunção, né? E o que é um pronome, certo? Aqui funciona como pronome, mas também é uma oração subordinada, certo? Então, l'homme qui parle é célèbre, né? O homem que fala é famoso, certo? Então, o que aqui que está introduzindo o que parle, né? Tem o seu antecedente, que é o l'homme, tá certo? Então, aqui é um pronome, tá certo? Está substituindo ali o termo homo, certo? Mas ela introduz esse quem, tá certo? Ela introduz esse quem. Quem é celebre? O homem, tá certo? Então, a gente precisa saber quem é para entender esse termo. Sendo assim, ela está subordinada a esse primeiro termo, tá certo? E, por fim, a gente tem a subordinação circunstancial, que é aquela principalmente de tempo, tá certo? Então, il partirá quand tu arriveras, certo? Ele partirá quando você chegar, tá? Então, a gente tem o livro principal, ele partirá, a gente compreende ela de uma maneira geral, tá ali a ideia toda, tá certo? Agora, quand tu arriveras, a gente não entende, a gente precisa saber o contexto anterior, tá certo? A principal, talvez, macete para a gente compreender, né, a subordinação circunstancial é que essa aqui ela é móvel, tá? Eu posso mover os termos, né? Eu posso dizer quand tu arriveras, il partira, quanto il partirá quand tu arriveras, tá certo? Então eu posso mover, eu posso dizer tanto quando você chegar ele partirá, como ele partirá quando você chegar, certo? Isso vai ser muito importante porque os termos, por exemplo, de pronome a gente não consegue mudar, ou das orações coordenadas, tá? Elas não são móveis, tá? Então, a gente tem ali as principais palavras de subordinação, tá certo? Que servem para introduzir, né, essa nova frase, né? Então, quais são as conjunções? Que, com, parce que, com, se, bien que, e etc. Tá? E elas são invariáveis, invariáveis, tá? São palavras, então, gramaticais, tá? Brincando com a aula passada. E os pronomes? Pronomes relativos, tá?
elas servem, então, para substituir, remplacement um nome, tá? Para substituir um nome, um termo anterior. E elas são variáveis, tá? Então, elas vão concordar com o gênero e o número daquilo que elas estão substituindo, tá certo? Então, vamos ver lá. As conjunções de subordinação têm a função de ligar, então, duas proposições, aqui já com frases, estruturas maiores, tá certo? Então, vamos lá. Je crois que tu as raison. Creio que você tem razão, né? Creio que tens razão, né? Então, o que ali, ele é uma introdução do objeto direto, né? Eu creio, quem crê em alguma coisa, então, o que ali está introduzindo, né, é esse outro termo ali da oração, tá certo? A circunstancial, né? Com il pleut, je reste chez moi. Né? Quando chove, eu fico em casa. O quando está introduzindo também esse complemento circunstancial do tempo, tá certo? Então, as orações subordinadas, né, elas podem ser, no caso do termo subordinado, elas podem ser suprimidos, né? Podem ser apagados e a gente ainda assim vai entender a frase, tá certo? Porque o termo principal ficou ali para a gente entender, tá certo? Então, a gente podia substituir ali, né? Je reste chez moi. Eu fico em casa. A ideia foi passada, a gente compreendeu, tá certo? Ali eu só dou, então, esse complemento circunstancial. Quando eu fico em casa? Quando il pleut, tá certo? E aquele joguinho que eu falei para vocês, que a gente pode trocar, né? Quando il pleut, je reste chez moi, e je reste chez moi quando il pleut, tá certo? E qual é a diferença, então, para os pronomes relativos? Tá? Entendendo que os pronomes relativos podem ser termos de oração subordinada. Tá? Mas para a gente entender a distinção entre quando eles são uma conjunção e quando eles são um pronome. Tá? Então, a função dos pronomes é, como a gente já viu, né, substituir um nome antecedente, tá? Ou introduzir ali uma proposição subordinada, tá? Relativa. Ou seja, a gente precisa saber o que acontece, né? Então, ali, le livre que tu lis est intéressant, né? O livro que você lê é interessante, tá? O que ele está substituindo, então, o livro, tá? Ele é um complemento do nome, tá? E se eu não tivesse esse que tu lis, tá? Eu teria le livre est intéressant, né? O livro é interessante, eu não saberia de qual livro a gente está falando, tá certo? Um outro exemplo. La ville où je suis né est petite, né? A cidade onde eu nasci é pequena. Então, o U, ali, uma outra conjunção, não aquele U que a gente viu, esse U com acento, né? É uma conjunção coordenativa. Só um minuto. Que está substituindo ali o vi, né? E indica um complemento de lugar, tá certo? Então, a relação, ela não pode ser, nesse caso, suprimida, tá certo? Apesar de ser subordinada, ela não pode ser suprimida, porque senão a gente perde a noção, o sentido que a gente está falando, né? Como eu disse, le livre é entre pessoas, sem esse que te li, a gente não saberia de qual livro a gente está falando, qual livro é o assunto, tá certo? Há uma relação de subordinação, mas não é um termo subordinado, como a gente vai ver em outros casos de estruturas de frases complexas, tá certo? Então, vamos ver um exemplo de como isso funciona? Se a gente tivesse ali, então, le livre que tu lis entre raison, né? Então, a gente tem o quê? Um pronome relativo que, né? O pronome está ali, está substituindo o seu antecedente, e ele é um objeto direto, né?
o livro que você lê, tá certo? Então, a gente tem essa estrutura, né? Que é esse livro em específico, não é um livro qualquer, é o livro que você lê, tá certo? Então, ele é um complemento desse objeto, né? Ele serve para marcar, tá? Então, como a gente reconhece que ele é um pronome, quando a gente pode substituir ele por lequer, tá certo? Então, a gente pode substituir ele. Então, le livre, lequer, tu lis, ou seja, o livro, o qual, aquele que você lê, é interessante. Então, como que a gente faz lá? Retomando as palavras gramaticais, as palavras lexicais. Então, o pronome é uma palavra lexical, que substitui um nome. E se fosse la maison que tu habites, é un prénom. Então, se a gente tivesse que substituir la maison, lequel, não. La maison, lequel, tá certo? A casa a qual, a casa aquela que você mora é interessante. Flexionou, mudou de gênero, mudou de número, de singular para plural, é um pronome, tá certo? Não mudou, é um variável, então é le mot grammaticaux, não é le mot lexicaux, tá certo? Então, ela cria essa ligação de relação, tá certo? O que te li é um complemento do livro, ou seja, aquele livro, tá certo? Como a gente viu. Já é diferente aqui, só voltando para a gente ver uma estrutura, né? Como eu falei, a gente visualizar estruturas maiores. Se eu falar assim, je pense que le livre que tu lis é une correção, né? Eu penso que o livro, eu acho que o livro que você lê é interessante. Esse primeiro que, aí sim, esse que é um que de coordenação, conjunção, aliás, desculpa, conjunção de subordinação, tá certo? Quem pensa em alguma coisa, precisa desse complemento, tá? O complemento é o livro que você lê, que ele está introduzindo, né? Je pense que le livre que tu lis, est une correção. Tá certo? Então, a gente tem essas três formas, tá? Foram as duas formas que eu passei, a conjunção e a coordenação. Ainda há uma terceira também, que é justaposição, tá certo? A justaposição é simplesmente um emparelhamento dos dois termos, tá certo? Emparelhamento de dois termos dentro da mesma estrutura ou de outras estruturas, tá certo? De estruturas distintas, tá certo? Então, só para pegar como exemplo aqui, a gente vai ter il n'est pas venu car il était malade, tá certo? Então, ele não veio porque estava doente, tá certo? Então, essa aqui é com coordenação. Por que é com coordenação? Porque a gente tem aqui o car, né? Então, a gente viu lá as seis palavras de coordenação, né? Me, u, né? Ne, u, e ornicar. Então, são duas preposições que estão ligadas ali para uma conjunção de coordenação, tá? E elas são independentes, tá? Ele não veio, ele está doente, né? São duas informações que a gente compreende e não há uma relação ali de mudança, por exemplo, dos verbos, tá certo? O verbo é o mesmo para os dois, tá certo? O modo, pelo menos, tá certo? Tá. E agora com a subordinação, como a gente viu lá também no Il est petit, mais il est fort, né? Il est pas venu parce qu'il était malade, né? Então a gente substituiu, então primeiro que a gente já reconhece. Não faz parte daqueles seis, uma conjunção de subordinação, certo? Então, le proposition reliée parce que conjunção de subordinação é uma conjunção de subordinação, tá? E você tem ali uma relação entre os dois, tá certo? E depois a gente tem a justaposição, que é só o espelhamento dos termos ali colocados.
no mesmo patamar, né? Il est pas venu, il était malade, certo? A gente tem essa pausa, a gente tem essa pontuação, tá? A principal marca da justaposição é uma pontuação, dois pontos, ponto e vírgula, tá certo? A vírgula, que a gente tem essa pausa, tá certo? Por emparelhamento dos dois termos. Então, ele não veio, ele estava doente. Mas, e o ele parvenu ali entre a coordenação e a subordinação? Os verbos não ficaram iguais? Os verbos ficaram iguais, tá? A gente não teve uma mudança verbal. Mas o que acontece? O lugar, né? Lembra que a gente viu isso também nas palavras gramaticais e nas palavras lexicais. Além de elas serem variáveis ou invariáveis, né? Variáveis ou invariáveis, elas também têm o seu lugar, tá certo? Tá? As palavras invariáveis dificilmente podem mudar de lugar, tá? E quando é de coordenação, elas são normalmente invariáveis, tá? Então, a gente pode começar uma frase por participe, mas a gente nunca vai começar uma palavra, uma frase com car, tá certo? Ou a gente pode responder com participe, mas nunca poderemos responder com car, tá certo? Então, um exemplo que tem lá, ele está venu, parce qu'il était malade, tá certo? Então, a gente pode perguntar, pourquoi n'est-il pas venu? Parce qu'il était malade. Né? A gente nunca responderia pourquoi n'est-il pas venu? Car qu'il était malade. Errado, tá? A gente nunca responderia. Então, o car, né, por ser uma palavra invariável, le mot gramático, a gente não conseguiria alterar ela de lugar, tá certo? E também nem responder e nem perguntar, tá certo? A gente não fala car il était malade, não, parce que il était malade, tá certo? Pessoal, vou deixar aqui com vocês, então, um tempinho, essas frases, tá? Para vocês identificarem, então, quais são as palavras de coordenação e quais são as palavras de coordenação, tá? E se, então, a frase é uma oração coordenada ou se é uma oração subordinada, tá? E tem orações também de justaposição, que são identificadas apenas com aqueles, com as pontuações, tá? Dois pontos, ponto e vírgula ou vírgula, tá? Então, identifiquem qual é ali a palavra, que é uma oração de uma palavra de coordenação ou uma palavra de subordinação. Logo, a gente já vai saber também se a frase é uma frase coordenada ou se é uma frase subordinada. Tá bom? Vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem, vou tomar mais uma aguinha e daí a gente já corrige.
Je retourné. Vamos lá, então, corrigir, pessoal. Então, vamos lá. Primeira frase. Primeira frase. Elle tremble parce qu'elle a froid. Então, a gente tem o parce que ali. Então, uma conjunção de subordinação. Então, subordinação. Certo? Segunda lá. Identificamos ali o puisque, né? Também uma conjunção de subordinação. E o donc é ainda, né, uma palavra de coordenação, embora ela tenha sido ressignificada, tá, pessoal? Então, ela não pertence mais, pouco se usa, tá? Mas ainda tem grande penetração ainda na língua, tá? O donc, né? Então, o parce que, também de novo ali no subordinação, e o car, tá? O car a gente vai pouco ver também, tá? Ele é de coordenação, certo? Mas ele é muito formal, tá? Dentro da língua, pouco se usa, oralmente praticamente não se usa, vai sempre se usar o passe que, tá? Dificilmente o car só na escrita, tá bom? E por fim, a gente tem de novo ali o parce que, então, de uma oração de subordinação, certo? Vou fazer mais umas aqui, então, só para a gente retenir, ler contenir, tá certo? Então, vamos tentar aqui mais umas. Quem errou ali na outra, viu alguma coisa diferente, percebeu? Vamos ver se agora com essas aqui a gente, né, alinha, corrige, tá? Então, identifique ali qual é o termo, qual é a palavra, tá? E marque se é uma oração coordenada ou se é uma oração subordinada, e aqui a gente vai ter alguns casos de justaposição, tá certo? Então, identifiquem aí e marquem, e a gente já corrige na sequência. O nosso projeto de trabalho. Quero convidar todo mundo para o nosso projeto de tradução e interpretação em língua francesa, que começa agora dia 21 de maio, às 7 horas. Esse projeto é para a gente conhecer mais sobre o estudo da tradução e a sua crítica, estratégias de tradução, o papel do tradutor na interfidelidade do povo. Então, vamos lá, pessoal, corrigir aqui.
Então, a gente tem lá, l'eau était glacée, nous n'irons pas no banheiro. Então, a gente não tem ali uma palavra nem de coordenação, nem de subordinação. Então, o que a gente tem? Né? Juxtaposition, juxtaposer, tá certo? Que a gente teve ali uma marca gráfica, né? Um sinal ali, 2 pontos, né? Colocando os dois termos emparelhados, tá certo? Então, je vais chez ma copine et je dois lui acheter un cadeau, né? Eu vou à casa da minha namorada e eu devo comprar um presente, né? Então, o e ali, conjunção coordenativa, tá? J'ai fait mes devoirs, donc je peux aller manger, né? Onde está ali? O donc, de novo aparecendo, tá? Donc, só para frisar de que ele já não pertence dentro da gramática mais nova, para dentro das palavras de coordenação, tá certo? Mas a gente ainda vai identificar ele ali quando ele aparecer, tá certo? Je voulais acheter cette robe lorsque j'ai vu le prix, j'ai changé d'avis, né? Eu ia comprar esse vestido quando eu vi o preço e mudei de ideia, né? Então, lorsque ali, quando, né? É uma subordinação circunstancielle, tá certo? Então, subordinação. J'ai eu une mensagem, je vais le lire. J'ai eu mensagem, je vais le lire, né? Eu tenho uma mensagem, eu vou a ler, né? Traduzindo aqui ao pé da letra. Então, é juxtaposer, porque a gente não tem, mas a gente tem uma marca ali, a vírgula, tá certo? J'ai commencé un exercice alors que je devais en faire un autre, né? Eu comecei um exercício, mas deveria fazer outro, estar fazendo outro, né? Então, a gente tem o alors, que é le mot de subordination, les conjonctions de subordination, né? Il pleuvait ou je devais aller à la plage, né? Chovia, mas eu deveria ir à praia, né? O or é coordonné, ornical, né? Mais, o e, todas palavras de coordenação. Tu m'as dit que tu l'as vu, né? Você me disse que o viu, certo? Então, a gente tem o que ali, que tu m'as dit, né? Então, você me disse, quem diz alguma coisa, que tu l'as vu, né? Então, subordinação. Je demande si tu ne m'as pas oublié. Je me demande si tu n'es pas oublié, né? Então, qual que é ali é o se, tá? Então, le mot de subordination. E, por fim, je suis à l'ordinateur. J'ai fait mes devoirs, certo? Então, a gente tem uma marca ali gráfica, os 2 pontos, não tem uma palavra de coordenação ou de subordinação, é juxtapose, beleza? Pessoal, aqui a gente encerra, então, tá? A disciplina de Fundamentos da Gramática de Língua Portuguesa, tá? Na aula que vem, eu vou dar uma introdutória, tá? Sobre tradução e interpretação, tá? Que logo na sequência a gente vai entrar no projeto. Quero convidar todos vocês também, se quiserem participar do projeto de tradução e interpretação em língua francesa, que começa dia 21, tá? Então, na próxima aula, vai haver uma aula de introdução, tá? A esse tema. Dia 14, também, às quartas-feiras, tá? Então, com isso a gente encerra, então, os fundamentos da gramática, tá? E a gente dá início, então, a esse outro ciclo. Agradeço a presença de todo mundo. Vamos embora.